titia chegou, minha gente. Pessoal, há 1 ano e meio atrás, o Vital fez um texto cujo título era Não há muito o que dizer. E hoje eu vou fazer aqui um texto do Silvio Albuquerque, do dia 23 de junho de 2022, cujo título é Não há mais o que falar, mas muito o que ouvir. É muito comum percebermos as lutas que existem entre as classes, as raças, as religiões, entre homens e mulheres, entre hétero e homossexuais e etc. Este conflito foi a fórmula mágica que sempre utilizaram para que engalfinhássemos entre nós, maioria e minoria. Com este jogo que era mostrado nos filmes, nas novelas e até em filmetes que circulam constantemente pela internet, fizeram com que o sistema conseguisse aprovar leis que tornavam o conflito mais escancarado, mas sempre nos diziam que a finalidade era proteger os menos favorecidos. A fórmula, mesmo sendo maléfica, é muito inteligente, pois, como a maioria da humanidade é composta por gente de bem, ela concordava com as leis sem ter a noção que a briga era entre duas minorias. A minoria propriamente dita e a minoria das pessoas que se enquadravam entre a maioria, mas que na realidade não era do bem, sendo assim também uma minoria. Pergunto. O que está acontecendo entre as pessoas que estão despertas e despertando e as pessoas que estão dormindo? Percebem que, neste caso, o sistema está de acordo com a maioria e nós é que somos desprezados? Percebem que eles jogam com o medo da maioria e nós somos os negacionistas e conspiratórios? Percebem que nós estamos colocando todos os dorminhocos no mesmo balaio dos seres nefastos e diabólicos que estão espalhando o terror pela televisão e internet? Percebem como a nossa paciência está muito pequena para conversar com as pessoas ao nosso redor, que são do bem, mas que estão aprisionadas pelas garras do sistema? Percebem que é muito comum ouvir que estamos sozinhos e que os amigos nos abandonaram? Será que nós também não nos afastamos deles? A quem interessa esta separação? Pare um pouco para analisar como era a nossa conversa com nossos parentes e amigos. Nós estávamos querendo impor as nossas convicções que simplesmente não existe no mundo deles, no mundo real deles, mas apenas nos filmes de ficção que eles assistem. A trama do sistema foi completa, pois praticamente tudo o que falávamos existia em uma película que, se não era ridicularizado em um filme de comédia, era apresentado de uma forma em que era difícil acreditar que poderia ser realidade. Você já se esqueceu que nós também, mesmo sendo questionadores, pensávamos a grosso modo como eles? Será que nós vamos entrar no jargão nós contra eles? Perceba que eles estão dormindo completamente, mas a grande maioria do bem. Com isso, penso que não temos mais nada o que falar, e sim muito o que ouvir, pois ouvindo, totalmente desarmados, nós estaremos quebrando o gelo e fazendo com que eles percebam que não somos tão loucos como eles imaginam ou imaginavam. Não é hora de tentarmos esclarecer mais nada para ninguém, e sim de voltar a conviver de forma pacífica e esperar o momento em que eles vão nos procurar. Neste momento, com muito amor no coração e muita compaixão, a nossa missão chegará ao ápice e teremos a oportunidade de contribuir para a ascensão das pessoas que amamos. Você ainda está tentando despertar alguém? Está valendo a pena esse desgaste? Já pensou nisso? Abraços.
Silvio Albuquerque. Esse texto é de junho de 2022. 9 meses se passaram e certamente nesses 9 meses, especialmente pelo contexto, né, de tudo que nós vivenciamos no nosso país, muita coisa mudou. Cada dia que passa, eu mais me convenço de que definitivamente a maioria das pessoas realmente é boa. E isso me faz refletir muito sobre as questões de saber ou não saber que acontece. Em que sentido? Eu tenho batido muito nessa tecla e eu peço até desculpa se eu sou muito repetitiva, mas eu preciso falar daquilo que eu acredito que seja importante, para que pessoas que investiram tanto tempo e energia em buscar respostas não se percam justamente agora. E existe uma grande ilusão de que você precisa estar mergulhado em informações que só drenam a tua energia, porque você precisa se preparar para ajudar alguém ou precisa se armar contra o inimigo. Só existe um único inimigo na sua vida. Você. Minha única inimiga sou eu. Todas as vezes que a gente acredita que o problema está lá fora, que o inimigo é externo, a gente está fugindo da gente. Nós vivemos toda a nossa vida sendo manipulados, pais sendo jogados contra os filhos e vice-versa. Homens, olha o que acontece hoje entre homens e mulheres. Existem homens que têm medo de se aproximar de mulheres porque é uma frescura sem tamanho. Depois a mulherada fica toda cheia de mimimi porque não encontra ninguém. O contrário também acontece, mas na grande maioria a mulherada reclamando que não encontra um homem legal, um cara assim, um cara... Claro que não vai encontrar. Primeiro, você vai encontrar alguém que ressoa na tua vibração. Então, se tu vive no conflito, tu vai encontrar alguém conflituoso. Você está atraindo isso. Segundo, é muita frescurada que a gente vê por aí. Esse feminismo do capiroto, que só presta para masculinizar mulheres. Por quê? Porque o foco é a destruição do sagrado feminino, que é a amorosidade, é a sensibilidade, é o acolhimento, é o amor. Homens que têm o seu feminino curado, equilibrado, são homens maravilhosos. Mulheres que têm o seu masculino equilibrado, são mulheres incríveis. É o yin e o yang em perfeita harmonia, porque nós temos as duas energias dentro de nós. Então eles plantam essa palhaçada dessas bandeiras de minoria que não defendem nada, não defendem ninguém. Só tem um único objetivo: dividir. Dividir para dominar. E nós, durante muitos anos, acreditávamos que por trás daquilo havia uma boa intenção. Homens versus mulheres, negros versus brancos, hétero versus homossexuais ou LGBT, aquele monte de letras que eu não guardo de jeito nenhum. Para mim, a pessoa nasce ou com um órgão sexual masculino ou com um órgão sexual feminino. O que ela faz com isso aí é problema dela. Agora,
tem coisas que, pelo amor de Deus, né, gente? Eu nem vou entrar aqui em discussão, não estou aqui para fazer polêmica, mas o que é fato, isso é biológico, ok? E a pessoa tem o direito dela fazer o que ela quer, desde que o respeito seja prevalecido. Essa palhaçada de homem em banheiro de mulher, isso aí não vai dar muito certo, não. Eu já soube de casos aí que certos homens tomaram um pau. Onde já se viu uma coisa dessas? Mas também não vou entrar no mérito dessa questão, não. Não vou estragar um texto tão fantástico desse entrando nessas questões. Vamos lá. Nós fomos a vida toda manipulados para sermos divididos. Apoiamos essa divisão sem nos darmos conta de que nós estávamos sendo divididos. E uma grande divisão, talvez a mais complexa, seja justamente essa: despertos e despertandos versus dorminhocos. Eu mudei muito a minha forma de pensar nos últimos meses. Vocês que me acompanham, geralmente, principalmente quem me acompanha há muito tempo, sabe do quanto eu ficava, muitas vezes até irritada, de ver tanta gente dormindo, incapaz de enxergar, né, um palmo na frente do nariz. Até que você começa a entender sobe um pouquinho, sobe o degrauzinho, sobe. Sobe porque você está olhando só do 3º degrau. Sobe lá para o 6º degrau que você vai ver a coisa de outro ângulo. Você começa a entender que existe, né? Lembrem do texto de ontem do Vital, programação, implante, chips. A gente nasce com no mínimo 3 implantes. Que palhaçada, não? Perdi o fio do raciocínio. Ai, meu Deus, perdi o fio do raciocínio. Mas, enfim, nós fomos programados para nos dividirmos. Sim, subiu o degrau um pouquinho. Aí você começa a entender que não é uma simples questão das pessoas estarem ali submetidas a uma manipulação. Existem fatores que a gente precisa considerar. E mais, que eu acho que isso aí me abriu um entendimento muito maior. Quem disse, por isso que eu comecei com a fala do início, quem disse que saber garante a ascensão de alguém? A gente pode se perder justamente por saber demais, por se colocar num nível de que a gente não precisa trabalhar mais certos aspectos porque a gente tem informação. Isso é um desperdício. Não tem um texto do Vital que diz: não durma agora. A autossuficiência é um trem perigoso. Você se coloca num nível de achar que você sabe tanto, mas tanto, que você está imune a qualquer coisa, e não está. É aí que você está totalmente vulnerável. E eu vou voltar a dizer e vou voltar a bater nessa tecla. Se você não se sustentar espiritualmente, você não consegue. Quando eu digo espiritualmente, cada um do seu jeito. Santos, anjos, orixás, guias, mentores, natureza, vácuo quântico, Deus, Supremo Criador, não importa. O nome é o que menos interessa. O que importa é a intenção, a fé, a sustentação. Então, assim, nós fomos divididos, não percebíamos. Hoje a gente percebe, é importante essa visão. Nós já fizemos o que essas pessoas que nós amamos continuam fazendo. Há que se considerar que é muito desafiador estar fora da Matrix. O sistema está o tempo todo te puxando, seja pela questão financeira, seja pela questão da saúde, seja pela questão psicológica, dos relacionamentos. Mas eu costumo dizer, uma vez desperto, eu acredito que é muito difícil uma pessoa que despertou voltar a dormir.
Se isso aconteceu é porque ela não tinha despertado. Ela fez assim, ó, abriu um olho e ficou com o outro aberto, o outro fechado. Sabe aquele despertar marromeno, meia boca? Despertar não te permite voltar a dormir. E despertar é também entender que nós não somos donos da verdade. Que a minha verdade é minha. Ela pode ser uma verdade compartilhada com muitos outros. E mesmo assim eu não tenho direito nenhum de impor a minha verdade a quem quer que seja. Despertar é ter a sabedoria de entender o momento de falar e o momento de calar. Ouvir é um dom que poucos trabalham ou poucos detêm. As pessoas, elas se preocupam muito em falar, e elas pouco param para ouvir. E muitas vezes é nessa escuta que você aprende muito, que você extrai muitas lições valiosas para você. Durante 3 anos praticamente, um pouco menos, porque, vamos colocar, ano passado foi um ano que eu realmente desisti de tentar falar qualquer coisa, um pouquinho antes. Mas vamos colocar aí, pelo menos por 2 anos eu tentei falar. E aí você vai observando que você simplesmente fala de coisas onde a comprovação é muito complexa, porque o sistema é muito bruto, é feroz. E até que eu entendi, eu não tenho que provar nada para ninguém. Eu não tenho que provar bulhufas nenhuma. Eu tenho que fazer a minha parte. Qual é a minha parte? É me melhorar. É fazer o meu melhor. E no momento em que a espiritualidade entender que é hora de abrir as cortinas desse teatro, eu vou assistir, mas vou estar na coxia à disposição para caso ocorra alguma situação e eu possa intervir, estarei lá. E o que é esse intervir? É o acolher. Eu não posso alimentar a narrativa da divisão despertos, não despertos. A maioria das pessoas que eu amo não estão despertas. Eu vou deixar de amá-las por isso? Eu vou agredi-las por isso? Isso foi um exercício e tanto para mim. Aprender a olhar para eles realmente com amor e com compaixão. Por quê? Apesar do preço alto que a gente paga quando desperta, no final das contas vale a pena. Eu jamais gostaria de estar no lugar deles. Jamais gostaria de voltar para o lugar onde eu estive um dia. E isso desperta compaixão, porque você vê pessoas tão boas sendo enganadas o tempo todo. Elas realmente acreditam naquilo que a mídia traz. Hoje eu nem ligo mais se tem alguma coisa que, sabe, que alimenta isso, né? Como a gente já discutiu aqui em textos, uma programação de fato, uma frequência, que a gente sabe que a televisão faz esse papel do cão, de, né, manipular as pessoas, mas isso também, quando você realmente ama, eu só sei que eu torço para que tudo venha à tona o mais rápido possível. Eu vou ser sincera, primeiro para tirar um peso. Não é que eu quero estar certa, eu desisti de estar certa. Quando eu entendi que o importante é estar em paz, eu desisti de querer estar certa. E eu encontrei paz no momento em que eu me calei. Me calei para quem não queria ouvir.
Eu continuo falando para quem quer. Essa sabedoria a gente precisa ter. Eles são muito ardilosos, gente. Eles são muito ardilosos. Onde eles encontrarem uma brecha para fomentar discussões e conflitos, eles fomentam. Lembrem-se dos áudios e textos do Vital. Não entre em conflito. Nós estamos na fase final da transição planetária. O que vai te elevar? É você estar ciente das notícias? Ou é você vibrar na cristicidade? Márcia, o que é cristicidade? Amor, compaixão, respeito, perdão, gratidão, solidariedade, alegria, compartilhamento. São as virtudes. Se você vibra nisso, você não precisa se preocupar com mais nada. E digo mais, se você vibra nisso, pode ter certeza absoluta que você não vai arcar com a responsabilidade das decisões de ninguém. Como é que está a sua vida hoje? Diante de tudo que a gente ouviu lá atrás, que aconteceriam tragédias, isso, aquilo, outro. Como é que está a sua vida? Foca na tua vida para melhorar a tua vida. Sai do mundo enquanto é tempo. Coloca foco no que você quer realizar. Procure harmonizar as suas relações. Se você tem uma família que você ama, esteja com ela. Eu sei que para a grande maioria de nós, isso é um grande desafio, mas é possível. Se existe amor, existe respeito. Eu acredito que quando você risca o chão e se posiciona, o que é mega importante, mas você demonstra o seu amor, o seu respeito, o seu afeto pelas pessoas, você estabelece uma relação de respeito de fato. As pessoas sabem que você é louco, mas tá tudo bem. Certos assuntos não são falados. Foi isso que eu aprendi a fazer. Os pontos que eu sei que são pontos conflitantes de diálogo entre as pessoas que eu amo, simplesmente ninguém toca no assunto. Tocar no assunto para quê? Para discutir? É o que eles querem. Então, se alguém vem falar alguma coisa para vocês e vocês não estejam na frequência da discussão, corte. Corte com elegância, com educação. Corte. Fulano, não tenho nada a declarar, nada a dizer sobre este assunto. Vamos conversar de outras coisas mais amenas? Mais agradáveis? Se a pessoa insistir, perdão da palavra, deixa eu falar sozinha. Se você é o espiritualizado da história, é a você que o exercício está sendo imposto, não a eles. A gente só é diplomado se a gente comprova a capacidade, certo? Então, se você se diz espiritualizado, você vai passar pela prova. Vamos ver se é mesmo. É o que eu falo, você pode enganar qualquer criatura, mas você não engana a espiritualidade, não engana o universo e não engana aqueles que, né, captam energias. Vale a pena você tentar despertar alguém? Vou dizer uma coisa aqui, me desculpe se alguém se sentir ofendido, não é a minha intenção. Para quem acha que despertou alguém
ou quer despertar alguém, você está única e exclusivamente alimentando o seu ego. Porque a alma sabe que ela não está aqui para fazer isso. Eu conheço algumas pessoas que batem no peito, porque eu despertei fulano, cicrano, beltrano, só fala assim, sabe de nada, inocente. Eu posso vir aqui trazer um conteúdo para vocês magistral, espetacular. Só não desperta quem não quer. Bingo. Só não desperta quem não quer. Se a pessoa não quiser, você pode trazer todas as informações possíveis. Ela não quer. Então você não desperta ninguém. Agora, quando a pessoa quer, minha Nossa Senhora da Determinação, a bichinha vai atrás. E não há obstáculo capaz de deter alguém engajada no seu despertar, na sua expansão de consciência. Por quê? Porque ela quer. Então vamos baixar a bolinha, vamos? Vamos diminuir? Vamos dar uma baixadinha no ego? Aliás, vou dizer mais uma coisa, peço desculpas mais uma vez. Se você se coloca na posição de que você desperta alguém, ou tem essa obrigação, você não entende nada de despertar. A transição é planetária. A ascensão é individual, porque o despertar é individual. Então, para de criar expectativa e vá trabalhar em você. Até porque, para você tentar despertar alguém, o trabalhinho cansativo. É o que o Silvio perguntou aqui, né? Vale a pena esse desgaste? Eu acho que não, né, gente? Cruzes, você pode colocar a tua energia em coisas muito mais produtivas. Muito mais produtivas, inclusive para você, para o teu crescimento, para o teu desenvolvimento pessoal, para a tua expansão de consciência, para que você trabalhe as tuas vibrações. É muito frustrante. Não pensem que eu já não passei por isso, de achar que eu posso. Não, filhinha, não pode não. Então tudo bem, você não é salvadora da pátria. Aliás, você não é salvadora de nada, você não é nem salvadora. Você é um ser em constante construção. Isso é maravilhoso. É muito frustrante quando você tenta e não consegue. Você começa a colocar em xeque até a sua competência. Mas peraí, competência para quê? Para despertar? Isso aí não tá no meu contrato, não. Né? Não tá no meu contrato, não. Não vim aqui para despertar ninguém. Eu vim aqui para trabalhar o meu despertar. Que, por sinal, Maria, já dá um trabalho tremendo. Estejam atentos à coisa da vaidade, da espiritualidade tóxica, do gratiluz, né? Que tudo é florzinha e não é. Mas estejam atentos principalmente a essa questão da divisão. Será que você também não está alimentando essa egrégora? Eu sei, gente, que existem relações que ficaram insustentáveis. Eu não estou dizendo que não, aí não tem jeito mesmo. Eu não me submeto a conviver com pessoas... Não. Onde há uma incompatibilidade de energética, do que seja. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo com aquelas pessoas que nos são caras, que nos são amigas. Mas um detalhe importante, tá? Também não adianta, eu amo a minha família, só que eles me tratam com desrespeito. Aí não. Respeito é fundamental. Uma vez o Gasparetto disse assim, o respeito é mais importante do que o amor. E sempre que eu ouvia uma frase pela primeira vez do Gasparetto, eu levava um choque. Eu falava, o que esse cara tá falando? Eu levei muito tempo para entender as coisas. Por quê? Cabecinha cheia de crença, né? Cheia de crença. Hoje eu vejo que é verdade. Porque eu vou usar uma palavra forte, mas eu posso odiar uma pessoa e ainda assim respeitá-la.
Então, o respeito é muito importante. Então, eu não tolero desrespeito. Eu amo, eu respeito, me dou o respeito para ser respeitada. Agora, relações onde isso não existe, aí é melhor tesourar mesmo. Tesourar. Continuo comendo, né, os R's das palavras. O importante, gente, é a gente, redundantemente, entender que onde eles realmente puderem plantar uma sementinha de divisão, eles vão fazê-lo. Entender que se nós acessamos certas informações é porque para a gente essas informações são úteis, talvez não sejam para os demais. Se nós acessamos essas informações é porque nós precisávamos trabalhar algumas questões dentro de nós. Meu Deus, quanto eu me desenvolvi a partir do momento que eu acessei informações que eu jamais imaginei acessar. Mas eu entendi onde era o meu limite. Eu fui até onde o meu psicológico, o meu emocional, a minha saúde mental me permitia ir. Porque eu sabia que eu não precisava saber tudo. Eu entendia, que eu não precisava saber tudo. A única coisa que eu preciso saber de fato é que eu estou aqui para realizar o trabalho que eu realizo hoje, mas que esse trabalho em algum momento vai mudar. Porque aí a coisa vai se intensificar e que tudo que eu preciso não é levantar a plaquinha do eu sabia. É levantar a plaquinha eu estou à disposição. Eu te acolho. Quando você pensa em pessoas que muitas vezes até, como se fala? Zombaram de você. Aí você fala assim, mas fulano, né, tirou tanto sarro da minha cara. Mas pensa no choque para essas pessoas. Quando elas, né, se derem conta que o mundo delas é uma mentira. Como um dia a gente descobriu que o nosso também era. Mas a gente teve tempo de se reestruturar dentro de nós mesmos para acessar um mundo real. Eles não vão ter esse tempo. A burdoada vai ser violenta, porque vem tudo de uma vez. Por isso que eu falo que realmente não vai restar outra alternativa a quem é verdadeiramente de bem do que ser compassivo. A gente não vai ficar naquela, eu disse, eu falei, eu sabia, tá vendo? Não vai. Porque vai ser quando eu digo sofrimento, gente, é aquela coisa, pensa, né? Você tentou falar, eu tentei falar. Essas pessoas, além de lidar com todas as questões das mentiras, de ver o mundo delas desmoronar, ainda vão ter essa questão, Cacilda, fulano tentou me avisar. E o que foi que eu fiz? Eu tripudiei dele. Por isso que eu falo que eu acredito que existam pessoas que, inclusive por orgulho, não vão buscar ajuda. Também não queira impor. Apenas esteja disponível. Isso é muito pessoal. Muitas vezes eu já disse para pessoas assim, eu estou disponível para conversar. E a pessoa não procura para conversar. É uma escolha dela. E a gente precisa respeitar. Mesmo que a gente não entenda por quê. Mas é uma escolha dela. A gente não escolhe também? Nós estamos prestes a assistir dias muito intensos. E é por isso que eu digo para vocês, crianças, nós precisamos trabalhar muito o nosso equilíbrio. Caso contrário, a gente vai ser arrastado pela tsunami da doideira dos outros. E a gente só consegue trabalhar o equilíbrio quando a gente está em conexão com a gente.
quando a gente sai dessa doideira do mundo, e a doideira do mundo engloba aí esses conflitos e essa competição, o estar certo. Será que você no fundo não quer estar certo? E aí, você ganha o que com isso, estando certo? A que preço? Da desavença e desarmonia da sua família? Faça um Ho'oponopono para vocês. Sabe, todos os dias de manhã, na hora que vocês acordarem, aí eu digo na hora que vocês acordarem mesmo. Façam, né? Cada um tem o seu ritual, as suas preces, mas faz o Ho'oponopono para vocês do jeito, no tempo que vocês quiserem. Mentaliza você e intenciona você e faz todo santo dia. Vai dormir? Faz o que você tem para fazer também. Dorme mentalizando o Ho'oponopono. Faz isso. Você se harmoniza. Lá fora deixa de te afetar. Eu não estou dizendo que é do dia para a noite, não, gente. Mas é real. Eu tenho sido agraciada com muitas pessoas que têm me mandado, né, comentários, mensagens falando do quanto a vida delas tem sido transformada por conta do Ho'oponopono. Que de tão simples, né? A gente acaba muitas vezes duvidando da eficácia, mas realmente não precisa ser complicado. É possível. A simplicidade é muito funcional. E a gente, todos nós aqui já estamos em condições, eu tenho certeza, de entender que conflito é arma de trevoso. Discussão abastece o buffet das trevas. Tudo o que eles não querem é uma relação harmoniosa entre as pessoas, entre as famílias principalmente. O círculo familiar é um dos mais combatidos em filmes e novelas. Vocês podem ver que é só desajuste, é só briga, é filho que desrespeita pai, é marido traindo mulher, mulher traindo marido e aquela coisa. Quem disse que a maioria das famílias é assim? Mas eles colocam aquilo como se fosse normal. E ali está justificado. Eles vão enfiando goela abaixo, a gente não percebe. Muitas vezes a gente se calou porque se achava a minoria. E nós sempre fomos a maioria. Mas eu acredito que tudo acontece como tem que acontecer. Só para encerrar, esteja atento. Vigiai, vigiai, vigiai e orai. Vigiai para que você tenha a percepção de situações como essa, em que você possa identificar a fagulha do conflito, a fagulha da discussão, para não ser combustível para isso, para ser exatamente o elemento que apaga esse fogo, o que no mínimo não o alimenta, porque às vezes não depende só de você. Você está vivenciando ou presenciando uma situação de conflito? Ho'oponopono. Divindade, purifica. Purifica esse momento. Transmuta as memórias compartilhadas nessa discussão em pura luz. Sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Você está aqui para operacionalizar a cura, a sua e talvez do ambiente das pessoas no seu entorno, mas não tome isso como tua obrigação. Que seja algo da tua alma. Sinto muito, todas as vezes que você fizer Ho'oponopono para alguém ou para alguma situação, que você faça com amor. Não se sobrecarregue com algo que não depende de você. Não depende de mim, fulano de tal, despertar. Não depende de mim, fulano de tal, buscar a cura dele.
O que depende de mim é vibrar, é intencionar, é ajudar, é estar à disposição. E isso eu faço de toda a minha alma, com todo o meu coração. E todas as vezes que a gente se doa dessa forma, nós estamos trabalhando a cristicidade. Independente de qualquer coisa, sem esperar retorno, pelo simples fato de doar amor, nós acendemos o Cristo dentro de nós, porque é para cá que ele volta. Ele já voltou, aliás, o que eu costumo dizer, ele nunca foi. Para mim, ele nunca foi. Mas nesse momento há uma potencialização dessa energia crística que vai acendendo em vários e vários milhões, milhares, sei lá, bilhões de corações por esse planeta tão espetacular. Realmente não há mais nada a dizer. Nós não temos nada mais a dizer, a não ser, estou à sua disposição. Conte comigo. Eu amo você. Eu te respeito. E tantas outras frases que acolhem pessoas. Só isso. Use o seu chakra laríngeo, a tua expressão, para abençoar, para espalhar amor, para espalhar motivação, para espalhar esperança, para espalhar alegria, para espalhar vida, para espalhar o amor crístico, a cristicidade. Utilize esse chakra tão importante de forma realmente divina. E use isso aqui. Tem até um ditado, né? Nós temos 2 ouvidos e uma boca, porque a ideia é que a gente ouça muito e fale pouco. Ou ouça mais, né? E fale menos. E tem muita gente que só precisa falar. E aqueles que têm o dom de ouvir serão muito, muito, muito requisitados. Tá bom, minha gente? Silvio, meu querido, um beijo para você e muito obrigada por essa inspiração há quase um ano atrás, mas que hoje em dia é mais... faz mais sentido do que jamais fez. Como é importante a gente entender que realmente a gente não precisa falar mais nada. Apenas nos colocarmos como instrumentos de luz, que é o que nós somos. Deus te abençoe, Silvio. Um beijo para você, gratidão. E a vocês, crianças. Obrigada a quem esteve na live ontem com a Alessandra. Gente, se vocês não assistiram a live de ontem, assistam, porque foi uma terapia, foi uma risoterapia. Como eu dei risada, meu Deus do céu, morrendo de medo da energia cair, porque foi uma tempestade que caiu ontem à noite aqui em Cotia, raios e trovões, assim, era uma coisa absurda. Mas foi muito gostoso, foi muito leve, foi muito divertido. E a gente falou muito de reiki, falou muito de terapia xamânica, eu entendi muitas coisas que eu não entendia. A Alessandra é uma linda, amada. Falamos dos cursos de reiki que ela está promovendo, da espada de luz do Arcanjo Metatron, que é uma técnica fabulosa para quem quer aprender uma técnica quântica, inclusive para atuar, porque os cursos dela são apostilados, são certificados. Quem quiser aprender, vai poder inclusive atuar com a técnica. Eu vou deixar amarrado aqui e deixo na descrição. Assistam. Se vocês querem se divertir, assistam, foi fantástico. Um beijão para quem esteve lá e para quem está assistindo posteriormente. Amanhã a titia volta, provavelmente com um titia comenta, tá bom? Muito obrigada por tudo. Que Deus abençoe vocês e que esse Cristo brilhe intensamente no chakra cardíaco de vocês e possa, né, tocar todo o seu entorno, todas as pessoas que convivem, todos os ambientes em que vocês transitam. Beijão, gente. Gratidão. Amo vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã.